começar. Pai, Filho e Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, sejam todos bem-vindos. Hoje estamos começamos o último bloco do Antigo Testamento. No encontro de hoje e o próximo encontro da semana que vem, vão ser os dois últimos blocos, das últimas horas do Antigo Testamento, e logo entramos no Novo Testamento. Hoje nós vamos começar os livros sapienciais. O slide, ele tinha uma tarjinha branca ali, não era só os brasões da paróquia. Quando a gente mudar para o texto, se não estiver aparecendo bem, eu rapidinho mudo aqui. Eu mudo o design e a gente já conhece, se der certo, se não der para ler, a gente muda para outra. Como é bom a gente que nós estamos perseverando nesse estudo da Bíblia, de conhecer a Palavra de Deus. Conhecer os mistérios de Deus é importante, fundamental, eu diria, perseverar em querer aprender e querer cada vez mais entender sobre os mistérios de Deus. Hoje, nesse encontro, nós vamos entrar assim numa parte muito bonita da Bíblia, que são os livros sapienciais. É uma categoria de extrema importância para a compreensão da fé e também da nossa vida. Constitui a terceira parte e também a parte mais recente do cânon judaico. Lembra, a gente falou algumas vezes da organização da Bíblia dos Judeus. Os livros sapienciais são a parte mais recente. Os livros que tradicionalmente são incluídos Jó, Salmos, você conhece os Salmos, Provérbio, Eclesiastes, que também pode ser conhecido como Coelete. Tem outro nome o livro, Coelete, com o quê? A gente vai ver, daqui a pouco escreve nos slides como escreve ali. Daí, o Eclesiástico, que também é conhecido como Sirácida, tem outro nome. Dependendo da Bíblia que a gente pega, pode ter esse outro nome. Tem o Livro da Sabedoria e o Cântico dos Cânticos. São esses os livros. A gente lembra, eu sempre falo que eu vou pegar e sempre esqueço de pegar a estante que o Padre Marcos mostrou para a gente, os livros. A gente desce para uma estante de baixo agora, do Antigo Testamento. A estante dos sapienciais. Além desses livros, Baruque, lembram do livro de Baruque? Baruque, ali do 13, capítulo 3, 9, até o capítulo 4, é também associado como literatura sapiencial. Contém orações e louvores ali em Baruque, por isso que Baruque, uma parte do livro de Baruque também entra como essa categoria de sapienciais. É muito importante a gente saber, a gente notar, que a Bíblia hebraica e a Bíblia protestante não incluem o livro da sabedoria e o livro do eclesiástico. Sabedoria e eclesiástico não tem na Bíblia nem judaica, nem hebraica, nem protestante.
Esses livros todos que eu falei formam uma coleção de textos que fazem a gente perceber muito sobre a existência humana. A gente vai ver, vamos estudar, debruçar um pouco até sobre os Salmos, que a gente escuta Salmo toda a missa. Vamos ouvir um pouco sobre os Salmos e a gente vê sobre a existência humana, sobre a natureza de Deus e esse caminho para uma vida plena. Todos os livros da sabedoria sapienciais mostram isso. O livro da sabedoria, por exemplo, que só tem na Bíblia Católica, é um dos livros mais claros, uma das obras mais claras sobre a vida eterna no Antigo Testamento. É assim, o mais claro é o livro da sabedoria da vida eterna. Pera lá. Faça os pecados. Então, vamos agora uma introdução aos livros sapienciais. Falei um pouquinho, mas vamos fazer uma introdução mais sistemática aos livros sapienciais. Falei mais ou menos, né? Que está ali. Então, quais são os livros? Os livros sapienciais. Já falei aqui. Então, falei mais ou menos. Eu vou falando e ali é só para um apoio. A literatura sapiencial, embora diversa em seus livros, compartilha algumas características gerais. É o tema que nós estamos vendo. Algumas características gerais de toda a literatura sapiencial. Tornam, então, a literatura sapiencial única no cânon bíblico. Uma das marcas dos sapienciais é o humanismo religioso. Inicialmente secular, a sabedoria em Israel integrou fé e razão, revelação e existência, buscando o bem-estar e a realização do homem como um todo. Outra característica da literatura sapiencial é a universalidade. Diferente dos profetas, que se dirigiam primariamente a Israel, os sábios abordam questões mais universais, baseadas na razão e na experiência humana. São mais geral. Lembra? A gente viu sobre os profetas, eles falavam diretamente sobre situações e questões específicas. Podemos falar dos sábios, esses que escreveram os textos sapienciais, falavam sobre questões mais universais. A sabedoria também é universal, podendo ser compreendida por culturas vizinhas. Então, nos livros sapienciais tem Deus como fonte de toda a sabedoria, é um pilar. Ele se manifesta na criação e na experiência da vida, sendo guia da conduta humana. O limite último do sábio. Qual que é o limite último do sábio? E onde ele começa tudo? É Deus. Onde começa e termina é Deus. No período pós-exílico, a gente lembra do exílio, lembramos, já vimos bastante, então não coloquei mais a linha do tempo. Mas no período pós-exílico, houve uma evolução significativa, que é a lei e a sabedoria passaram a ser identificadas. A sabedoria foi vista como a própria lei de Deus.
Lembra que eu falei de Baruque 3:9? Então, a sabedoria é a lei de Deus. Está lá em Baruque 3:9, fala sobre isso. A personificação da sabedoria é outro traço muito notável, é muito visível essa personificação. A sabedoria é descrita como coabitando com Deus, participando ativamente da criação. A gente ouviu outro dia na missa, a sabedoria. No dia da Santíssima Trindade, semana retrasada, a gente ouviu sobre a primeira leitura era da sabedoria que coabita com Deus e participa da criação. Como em Eclesiásticos 24, ela sai da boca do Altíssimo e encontra morada em Israel. Então, a sabedoria vem de Deus e mora. Por isso que a gente falava no domingo da Santíssima Trindade, e só para recordar, a sabedoria vista como o próprio Jesus. Uma antecipação de Jesus já lá no Antigo Testamento, antecipação agora. Então ela já era precedida, ela vem de Deus, desce da boca do Altíssimo e vem. A literatura sapiencial que nós estamos vendo, ela dá resposta às crises. Ela aborda temas difíceis, temas existenciais, como o sofrimento do justo em Jó e a questão da vaidade e da morte em Eclesiastes, buscando uma nova compreensão de Deus e seu mistério. Agora vamos falar um pouquinho sobre a origem e a evolução da sabedoria em Israel. A ideia de sabedoria que nós estamos falando, não é uma coisa exclusiva de Israel, do povo de Israel. Pelo contrário, ela é uma corrente de pensamento muito antiga e disseminada em diversas culturas do Oriente Próximo, ali perto. Existem paralelos notáveis sobre a sabedoria na literatura egípcia, por exemplo. Na Mesopotâmia, todos falavam ali, existem paralelos sobre a sabedoria. Então Israel, quando desenvolve a sua própria sabedoria, não o faz isolado, não é só Israel que está trabalhando, mas em um diálogo constante com as tradições vizinhas. A literatura sapiencial de Israel absorveu e adaptou muitos elementos e formas literárias, mas sempre ressignificou sob a lente da já vista. Então, ela pega também da Mesopotâmia, do Egito que era próximo, sobre sabedoria, mas ela revê aquilo que se falava a partir da fé em Deus, a fé já vista. Já vista de Javé, já vista. Ela transforma então essas visões dos outros na fé de Israel. Como por exemplo, o reinado de Salomão, a gente lembra ali por volta de 900 a.C., é considerado um marco fundamental para o surgimento para que a sabedoria pudesse florescer ali em Israel. Salomão é protótipo da sabedoria em Israel, do sábio em Israel. Então ele é quem fala, ele é como se fosse um exemplo de sábio, daquele que é porta-voz da sabedoria. Embora o livro do Reis, a gente viu já, embora o livro do Reis exagere em sua sabedoria, é inegável que sua atuação deu um grande impulso à atividade dos sábios, que se cultiva na corte real e escolas sapienciais. Então, o livro dos Reis dá uma exagerada, ele fala sobre Salomão, mas é porque tinha um elogio aos reis. A gente lembra, a gente estudou há pouco. Já no período pós-exílico, a reflexão sapiencial evoluiu. Ela expande seu alcance na formação cultural e moral dos membros da corte
para atingir ciclos mais vastos. Não era só mais a corte, mas faz surgir então aqui no pós-exílio uma classe de mestres de sabedoria. A sabedoria passou a ser inserida num sistema teológico mais amplo, não mais restrito, amplo, refletindo a luz da fé. Além disso, em períodos posteriores, houve também uma influência significativa, a gente lembra, da influência grega, a influência helenística. Especialmente no livro da sabedoria, que utiliza um vocabulário abstrato e esquemas filosóficos gregos, mas sempre para expressar um pensamento profundamente enraizado no Antigo Testamento, sem se submeter às doutrinas. Então bebe, como eu falava, pegou na Mesopotâmia, pegou do Egito e também pegou o esquema filosófico grego e aplicou. É bem nítido no livro da sabedoria. Então vamos lá. Vamos seguir o esquema como a gente vem fazendo. Vamos falar sobre os livros. Nada melhor do que estudar a Bíblia do que falar sobre a Bíblia. Falar um pouquinho sobre a Bíblia, sobre a Escritura, quem escreveu, como a gente fez nos outros, e depois fazer algumas reflexões sobre os livros. Hoje nós vamos falar, se não me engano, sobre a sabedoria e os Salmos. 2 livros hoje. Salmos é bastante coisa, então a gente vai demorar um pouquinho mais nos Salmos. O livro da sabedoria, se vocês pegarem na Bíblia, a gente abrevia com SB, sabedoria. É um dos livros que estão nessa seção. O nome do livro, a gente está falando sobre sapienciais, é o livro da sabedoria, o livro da sabedoria se chama livro da sabedoria. Ele faz referência, o nome, ao conteúdo do livro. Então, o que trata o livro? Sobre sabedoria. O livro da sabedoria fala da sabedoria. Evidente, né? É só para a gente saber. Só para a gente deixar bem claro. É considerado uma das obras mais claras da vida eterna, igual eu falei. A respeito de onde ele foi composto e onde foi escrito, Alexandria, no Egito, é o lugar mais provável para a redação do livro da sabedoria, sendo quase unânime entre os peritos. Quase todo mundo concorda que foi escrito em Alexandria esse livro. Vocês já perceberam? Quase nunca é unânime. Nunca a gente tem certeza absoluta de onde vem e que foi. Quase certeza. Aqui quase todo mundo concorda que vem da Alexandria. E por que na Alexandria? O que justifica que se escreveu na Alexandria? Porque ele usa um grego rebuscado e vernacular, em que o texto foi escrito. Ele foi escrito assim, com um grego muito rebuscado. E também esse profundo conhecimento de filosofia grega e o domínio de palavras. Por isso que se imagina que foi na Alexandria, porque a gente lembra que existia uma escola em Alexandria, muito na antiguidade. A facilidade com que o autor transita nas tradições helênicas, a gente lembra, já falei agora, mas helênica é dos gregos, tradição grega. E a atenção que presta ao Egito, se vocês pegarem capítulo 11 ao 19, o livro da sabedoria dá uma atenção para o Egito, fala do Egito. Também corroboram a localização. Você percebe a localização assim, pelo texto, é claro. Alexandria era uma importante centro intelectual no mundo antigo, que abrigava a maior comunidade judaica da diáspora. O que é diáspora? Diáspora é aqueles judeus que estavam fora, exilados. Lembram aqueles que saíram do exílio? Então,
os judeus da diáspora são aqueles que estão fora dessa. Fora. E existiam muitos judeus da diáspora. Então, por ter muitos judeus que estavam em exílio ali em Alexandria, e Alexandria ser esse centro cultural tão importante, esses judeus que estavam lá fizeram um esforço para produzir um texto como esse, como que para conversar também com o contexto que eles estavam inseridos, da filosofia grega. E a data de composição desse livro se situa por volta do século III antes de Cristo e 40 depois de Cristo. Não é possível também que esse texto seja composto enquanto Jesus estava vivo. É possível que ele estivesse sendo construído ainda. Está no Antigo Testamento, é o livro da sabedoria, mas então é do terceiro até ano 40. Sempre vários séculos a gente tem assim, mais ou menos uma medida. E alguns peritos, alguns estudiosos, teólogos, sugerem que ele foi construído no segundo século da era cristã, então por volta do ano 200 depois de Cristo. Mas isso alguns peritos. Quem escreveu o livro não se sabe. É anônimo, a gente não sabe quem escreveu. Como era costume, a escrita foi atribuída a Salomão. Porque a gente falou agora há pouco, Salomão era visto como grande sábio. Não era uma referência. Então, se um livro era escrito por ele, queria dizer que tinha muita sabedoria ali. Então, eles davam o anônimo para Salomão. Aqui, olha, foi Salomão que escreveu. Mas a gente sabe que falar que é Salomão que escreveu é um artifício literário para dar autoridade ao texto. Como eu falei. O próprio nome Salomão jamais é mencionado nesse livro. Então, se vocês pegarem, não vai falar no livro da sabedoria, não fala de Salomão. Mas o que ele fala? Ele fala eu. Não fala na primeira pessoa algumas vezes. Então, como que o autor se esconde atrás de um eu anônimo. Então não se fala quem é. Nossa, esse ficou pequeno nos slides, né, gente? Lembro que ficou até nas palavras. Vamos lá, eu vou ler aqui o que está escrito, daí depois eu vou falando sobre. Na verdade, assim, tem umas partes que está em hebraico, grego. Então, mais para a gente saber. Eu vou falando depois. É que eu vou falar sobre o que está aqui. Então vamos lá. Alguns temas centrais. Vamos lá. Teodiceia, nomes e atributos de Deus, amor universal de Deus, amizade com Deus e abandono da idolatria. Então, eu vou mudar aqui quando eu vou falando. Melhor para ler agora. Deu uma melhorada, ainda está um pouco pequeno, mas os outros vão ficar maior. Então vamos lá. Eu fiz isso aqui. Cresce um pouquinho. O livro da sabedoria explora uma rica tapeçaria. Por que tapeçaria? Porque tapeçaria são entrelaços de fios. Então, uma rica tapeçaria de temas teológicos. E tem uma grande profundidade.
A Teodiceia, só para lembrar, é a questão de quem é e quem o torna uma obra, quem é Deus e o que ele faz. Teodiceia, quem é Deus e o que ele faz. Vamos estudar Deus? Quem estuda Deus estuda uma Teodiceia, quem é Deus e o que ele faz. É o estudo da Teodiceia. Então, o livro da sabedoria busca justificar a ação divina diante das realidades do mundo. Isso é a Teodiceia dele. Então, ele busca justificar a ação divina pelas realidades do mundo. Depois, os nomes e atributos de Deus. Então, como eu falei, esse livro da sabedoria usa uma linguagem muito sofisticada, muito chique, a gente pode dizer assim, a linguagem, as palavras que ele usa no grego, um grego muito robusto. Deus é referido como O-On, que é aquele que é. Depois, a gente sabe mais ou menos o grego, né? Porque ainda aqui está nas letras em português. Se estivesse na letra grega, eu não ia saber ler. Genesiarches. Acho que é assim que fala. É criador. Eu coloquei ali só para a gente ver como que. Porque está dizendo que as palavras são complexas, então eu coloquei as palavras complexas para a gente ver. Depois, Diortotes. Então, criador, regulador do mundo. Olha essa palavra. O Teosofia Zodegos. O guia da sabedoria. Deus é o quê? Lembra, a gente está falando de nomes de Deus. Então Deus é aquele que é. Deus é criador. Deus é regulador do mundo. Deus é o guia da sabedoria. Depois, Deus é episcopos, o superintendente. Olha só a palavra chique que ele usa. Depois, soter, salvador. Depois, pater, com ênfase pessoal, desconhecido no Antigo Testamento. Esse pater. Depois, ele é designado como teiotes, divindade, e o dinamis, potência, para evitar antropomorfismos. Demonstra essas duas últimas palavras aqui, que está aqui, teiotes e dinamis, mostra uma preocupação em evitar esses antropomorfismos que seriam refletidos na teologia grega. Se fosse pegar o grego, a filosofia grega, ele usaria outro. Então ele toma esse cuidado. Depois, tem uma ênfase particular no amor universal de Deus. O Senhor ama a todos. Se vocês pegarem, vocês podem pegar lá. Coloquei ali. Coloquei, mas não. Está ali. É porque a gente está falando da sabedoria. Eu não coloquei a citação. Sabedoria 11, 24 e 26. Deus ama a todos. Tem misericórdia de todos. 11, 23. Depois, amizade com Deus. Todos podem ser amigos de Deus
através da sabedoria. É pela sabedoria que nós conhecemos e que nós podemos ser amigos de Deus. O livro também foca no abandono da idolatria em favor de Deus. Especialmente ali na Sabedoria 13, 1, 5, que aborda a idolatria da natureza e dos ídolos. Então, em suma, o livro da Sabedoria oferece uma teologia que busca aprofundar a compreensão de Deus em sua transcendência e em sua relação amorosa com a humanidade, inserindo-se na fé judaica com uma roupagem helenística, roupagem da filosofia grega. Então, é a fé judaica, mas como que com roupas gregas. Então, outro ponto que a gente tem no livro da sabedoria, a gente já falou um pouco, mas é a sabedoria personificada no livro da sabedoria. A sabedoria é descrita de forma vivida, apresentando-se como atributos divinos. Ela é retratada como coabitando com Deus. Ela vive junto com Deus, a sabedoria. A sabedoria partilha do trono de Deus. Ela conhece os segredos mais profundos de Deus. É ela a causa eficiente da criação, atuando na formação do cosmos. A sabedoria, gente, se auto-elogia. Como assim? Ela descrevendo sua origem divina, ela se auto-elogia. Ela auto-elogia também a sua função cósmica na criação. A sabedoria, a gente vê lá e fala assim: sair da boca do Altíssimo. A sabedoria sai da boca do Altíssimo. E estive com ele quando ele estendia os céus. Essa concepção da sabedoria serviu de inspiração fundamental para o que, gente? A gente já viu, no dia do Natal, a gente lê, é o prólogo de João. É a doutrina do verbo. São João falando sobre o verbo, ele se inspira ali, na sabedoria, que sai da boca do Altíssimo e se estica ali com ele. É interessante a gente perceber que isso demonstra como que uma continuidade teológica. Está aqui, a gente está no livro da sabedoria, continua lá em João, ela se estende. No livro da sabedoria, a sabedoria atua em múltiplas dimensões. Tem uma dimensão cósmica. Cósmica por quê? Porque ela está presente na criação. Se vocês quiserem, vocês podem ver. Sabedoria 10, 12. A sabedoria possui uma dimensão histórica. Manifesta-se na história da salvação. A sabedoria cresce e se valoriza, expandindo-se como o incenso. Já vimos o incenso subindo, crescendo, a fumaça toma conta de tudo. Então ali diz, se vocês pegarem, ela está lá. Ela cresce com o incenso. Convida todos a participar dela. Então quando a gente vê o incenso subindo, a gente é como um convite para que a gente se expanda junto com a sabedoria. A sabedoria que é o próprio Cristo. Ela exerce uma função profética a sabedoria, como que nós vamos entrar nela. Depois que a gente vê em Eclesiástico 24, 1 a 34, a sabedoria finalmente encontra sua morada em Israel. Em especial, em Israel, ela encontra sua morada na lei. No meio do seu povo tomei posse, na cidade amada,
tive o meu repouso. Eclesiastes 24:8. Uma sabedoria estava ali. Quando que ela se assenta na forma da lei, junto do povo. Então, como é de costume nosso, a gente falar sobre como que o livro é tradicionalmente dividido. Então, a gente sabe que não é uma divisão canônica, mas são como normalmente, se a gente vai estudar, a gente divide o livro para ficar mais fácil. A gente está estudando, então a gente vai dividir. Esse livro, apesar de ser muito rico e ser muito complexo, pode ser didaticamente, como eu falei, dividido em 3 partes principais. A primeira parte compreende dos capítulos 1 até 5:23. Foca na sabedoria e retribuição, contrastando o destino dos justos e dos ímpios. Ela discute a mortalidade da alma. Em Sabedoria 2:3. Exorta a gente a aproveitar da vida. 2:6-9. Esta seção, a primeira divisão, explora a diferença entre a sorte aparente e a sorte real, mostrando que a impiedade leva à destruição, enquanto a justiça é recompensada, mesmo que não necessariamente nesta vida. A segunda parte, que vai dos capítulos 6 até 9:18, é um elogio. Elogio do quê? Elogio da sabedoria. Sabedoria e dos seus dons. Essa seção, essa divisão, aprofunda a natureza da sabedoria. Quer saber o que é sabedoria? Segunda parte. A origem divina dela e a sua importância para os governantes e para todos os que buscam a vida plena. Essa parte. Segunda parte. Aqui a sabedoria, nessa parte, ela é apresentada como uma chave para a verdadeira realeza e a intimidade com Deus. Se quiserem depois pesquisar essa parte, a chave para a intimidade com Deus é a Sabedoria 6:3-4. Aqui nessa parte, é interessante se a gente vai ler, o autor do texto está tentando nos persuadir para que a gente acolha a sabedoria em nós. Como que ele vai elogiando para que a gente deixe a sabedoria entrar em nós. Segunda parte. E por finalmente a terceira parte, que é do capítulo 10 até o fim, 19:22, trata da sabedoria na história. Essa seção é notável pela sua abordagem, palavra bem difícil, midraxica. A gente já vai ver o que é midraxica. Ela revisa a história do êxodo e das pragas. Reinterpreta essa história à luz da sabedoria. Ela compara os destinos dos egípcios e dos israelitas, mostrando a providência divina e a ação da sabedoria em favor do povo eleito. É um midraxe sobre o episódio da água da rocha e a sabedoria e o compêndio do Êxodo 12:37 até 17:7. Essa é a divisão que a gente tem. E aí eu falei que ele ia falar o que é
Midraxe e sincresize. Sincresize. O que é isso? A midraxe dá um nome a um método exegético. Lembra o que é exegético? Exegético é estudar a Bíblia a partir dos textos, da língua que foi escrito, do contexto que foi escrito. É um método, então, exegético, interpretativo que os judeus usavam antigamente, que busca o sentido profundo da Bíblia. É uma investigação, estudo e pesquisa que parte do pressuposto de que a palavra de Deus tenha uma plenitude de sentido inesgotável em todos os tempos, adaptando a Escritura no momento presente. A gente faz isso, a gente traz a Bíblia para o nosso momento, para a nossa vida. Só que a gente não está estudando tão a fundo, fazendo uma exegese. Às vezes fazemos, a gente traz. Então esse é o método, trazer presente. Se a gente pega ali, coloquei aqui Sabedoria 10, 19, é um midraxe, em sentido amplo, partindo do relato bíblico das pragas, Êxodo 7, do capítulo 7 ao capítulo 12, e do governo de Deus no deserto. Então, lembra, é atualizar a história. Então ele pega essa história que existia e atualiza, ele reinterpreta a história de forma livre, mesmo venerando os textos como divinos, para destacar os benefícios de Deus a Israel, em contraste com as pragas sofridas pelos egípcios. Tem lá, se a gente quer ver um exemplo, Sabedoria do 10 ao 19, a gente tem um exemplo dessa midraxe aí que a gente está falando, que é reinterpretar o texto a partir de uma visão no presente, o presente de quem estava escrevendo não. Depois, a gente viu a sincresise ou sincresis. Hoje a gente está com o grego, tem dia que a gente está com o hebraico, tem dia que a gente está com o grego. O livro da Sabedoria foi escrito em grego. Essa palavra síncrese é uma palavra grega que significa comparação sistemática e prolongada. Embora não seja exclusivamente grega e já fosse conhecida na literatura suméria e acadiana, no livro da Sabedoria temos uma sincresise, trimembre. O que é trimembre? Tem 3 membros. Quais são os 3 membros? Nessa comparação aí do 10 ao 19. Os hebreus, os egípcios e Cosmos. Ali a resposta, não vi se está aí. Ali a resposta, não tinha visto. Os hebreus, os egípcios e o Cosmos. Então, compara esses 3, coloca lado a lado comparando. A interpretação do cosmos como um terceiro elemento e autor de combate. Ele aumenta o drama do Êxodo. No Êxodo só tem 2 membros, os egípcios e os hebreus. Aqui na Sabedoria aumenta como que o drama até, para uma dimensão universal, transformando em uma psicologia dos últimos tempos. O autor da Sabedoria, conhecendo a sincresise grega, lembra? Porque o autor da Sabedoria conhecia a investigação grega, porque ele estava em Alexandria, provavelmente. Na Alexandria ele conhecia esse método de comparar um ao lado do outro. Ele imita esse método intencionalmente para atrair os pagãos cultos, mas com princípios e métodos midráxicos. Então, o que estamos falando aqui? O autor do livro da Sabedoria, ele sabia fazer essa sincresise. Como que fala? Sincresise.
ele sabia fazer isso, porque ele estava em Alexandria, tinha escola, eles estudavam lá. E ele queria atrair quem era pagão para a fé judaica. Queria que eles se convertessem também. Então o que ele faz? Ele pega o método que era helênico, o método que era grego, aplica a técnica grega, mas como fundo da midraxe, que é essa interpretação hebraica do texto. Então ele coloca um fundo no texto. Colocando esse fundo, ele quer então que trazer então é muito bonito. É um texto muito complexo e muito bem trabalhado. É muito interessante esse texto. Então, do livro da sabedoria era isso. Deixei quis também trazer algo mais complexo para a gente perceber que tem uma parte do livro que o autor mesmo quis deixar complexo porque queria deixar culto a ponto de quem fosse pudesse entender ali isso. Então vamos lá. Agora um livro famoso, a gente conhece, é o livro dos Salmos. Vamos falar sobre alguns aspectos gerais do livro dos Salmos. Vamos começar hoje e depois continuamos na próxima semana o livro dos Salmos. Os Salmos são essa parte fundamental. E coloquei ali intencionalmente o que é o Salmo? É a oração do povo de Deus. O Salmo vem do nome, o saltério. Saltério. O que é o saltério? Era o nome de um instrumento de corda que acompanhava os cânticos. Então, o nome do livro vem do nome do instrumento. O que isso mostra para a gente? Que, na maioria, os salmos são poemas e cânticos que foram feitos para ser cantados, recitados cantando melodicamente, acompanhados com música. Esse é o nome grego, tá, gente? Não coloquei. Tá. Em hebraico, o livro dos Salmos é chamado Tehillim, quer dizer livro dos louvores, que corresponde com a tradução usada na Septuaginta. Lembram que a Septuaginta é uma tradução ali da Bíblia, tradução grega da Bíblia. Os Salmos, então, a gente está vendo a caminhada do povo, é a história do povo, não estamos? Não vimos nos últimos encontros? Todos nós vimos a história do povo. Os Salmos são o lado orante, é o lado do povo que reza nessa caminhada. É o povo que ia caminhando, andava e fazia os Salmos porque eles rezavam. Nos Salmos é onde a história, a profecia, a lei e a sabedoria se entrelaçam, estão todos juntos. Os Salmos oferecem um modelo de como rezar. Também inspiram novos cânticos. São expressões religiosas dirigidas a Deus. É o livro mais traduzido da Bíblia. Junto com os evangelhos, é o mais traduzido. A igreja primitiva, desde sua formação, recebeu e transmitiu o saltério já constituído. O saltério é o conjunto dos salmos, né? O livro, a gente pode chamar o livro dos salmos de saltério.
Então, desde a igreja primitiva, desde o começo, a gente tem os salmos sendo transmitidos e sendo aplicados junto. A igreja sempre foi transmitida e acrescentou nesses salmos alguns hinos cristãos. A linguagem poética dos salmos, mais ligada ao sentimento e ao coração, possui uma força própria, dificilmente alcançada por um discurso ou um estudo. É muito difícil. Próprio, é muito sentimental. A gente lê salmo, a gente vai ver depois salmos sobre várias maneiras, sofrimento, louvor, agradecimento. Tem vários tipos de salmo, eles expressam sentimentos. A Bíblia é a palavra de Deus e os salmos, como essas orações humanas, também são a palavra de Deus. Deus não apenas nos fala, mas Deus deseja ouvir as nossas orações, mostrando que a palavra de Deus não é apenas que Ele quer dirigir a nós, mas também aquela que Ele quer ouvir dirigida a Ele por nós. Sua prática precede a teoria. Seu destino inato não é ser estudado ou escutado. Não é só. Não foi feito o salmo para ser estudado. Foi feito para ser recitado. Foi feito para a gente ouvir, para a gente rezar. Na missa a gente tem salmo. Não tem uma missa, nenhum lugar do mundo você vai ir numa missa que não tenha salmo. Todas têm. Um salmo toda a missa. Fala um pouquinho sobre o processo de canonização dos salmos. Oi? Falta 5 minutinhos. Só mais um pontinho aqui e a gente já termina. Vamos fazer só sobre a canonização, daí a gente deixa a divisão para o próximo encontro. Os salmos são conservados como um repertório para uso repetido, não apenas como monumentos históricos ou literários. Então, a essência do salmo é ser rezado, ser meditado. Então, o seu sentido original se consuma cada vez que um homem ou mulher pronuncia como sua própria oração dirigida a Deus. Então, nós usamos um salmo para rezar, é ali a consumação do objetivo daquele salmo. Ao serem incluídos no cânon bíblico, os salmos se tornaram institucionalmente abertos. Quer dizer que esse eu que rezo, não é fixo. Diferentes pessoas, em diferentes épocas e circunstâncias, podem ocupar esse eu no salmo e fazer do salmo sua própria oração. Então, permite a gente colocar o salmo em situações diferentes, parecidas do que para que o salmo foi escrito realmente. A gente consegue colocá-lo em outras situações. O autor do salmo, então, ele se sacrifica, ele se retira de cena, para que outros tomem seus versos e digam neles eu. Então, quem escreveu não é importante. Porque o importante do salmo é que eu, quando vou rezar, vou ler, vou meditar, eu tomo o lugar daquele que escreve, daquele que suplica o que o salmo está pedindo. O saltério também é dividido em 5 pontos. 5 livros, 5 partes. A gente lembra que o que é dividido em 5 partes é o Pentateuco. E não é uma mera coincidência, é um ato interpretativo mesmo. Significa que o saltério, os salmos, é como se fosse outro Pentateuco. Apresenta o livro dos salmos como o lado orante. É outra
Davi aplica a ideia de Moisés. Ele replica a Torá de Moisés. Davi com os salmos é atribuído, normalmente todos os salmos são atribuídos à autoria de Davi, né? Mas replica de Moisés a Torá. Então, os salmos são o lado orante da lei de Deus. Existe a lei, os 5 livros. O salmo é como se fosse o lado orante da lei de Deus. No próximo encontro nosso, a partir da divisão do salmo. A atividade, hoje é uma atividade diferente, vamos ler livros do Saltério. Do Saltério não, livros da sabedoria. Provérbios 1, do 1 ao 7, Jó 28, é um poema sobre a sabedoria, muito bonito, capítulo. Eclesiástico, coloquei entre parênteses, vai que alguém tem uma Bíblia, por exemplo, a Tebe, que vai ter escrito Siracida, do 24 ao 37. E aí coloquei 2 livros do Novo Testamento. Outras vezes, a gente lê e perceber. Daí coloquei ali, Mateus 5, do 1 ao 12, daí está escrito: ver o contraponto sapiencial à lógica humana. Esse contraponto entre a sabedoria e a lógica humana, naquele texto de Mateus. E daí João 1,18, que é o prólogo de João, é para a gente procurar ali a sabedoria, a figura da sabedoria no prólogo de João. Essa é a nossa atividade. Nós possamos então fazer a atividade, participar, e na semana que vem nós continuamos. Vamos falar sobre o livro dos Salmos, vamos falar sobre alguns salmos. É bonito falar sobre os salmos, então a gente vai ver a divisão. É até bom a gente anotar, porque às vezes, eu estou triste, eu quero agradecer a Deus. Eu fiz uma listinha dos salmos de agradecimento, os salmos de pedido, de súplica. Semana que vem a gente vai ver. Vamos só rezar, agradecer a Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como no princípio e sempre. Amém. Senhor das dores, rogai por nós. Nós vamos e no fim da vida, uma morte santa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Boa noite a todos, que Deus abençoe. Nos encontramos no próximo encontro.